muito bem-vindos a mais um programa No Caminho. Hoje, o programa é continuação do que começamos a mostrar na semana passada, a Itália. Começamos ali pelaquela belíssima estação ferroviária de Bolonha. Tomamos o trem e chegamos na cidade de Rimini. Rimini, você viu as belas praias. Você pôde ver ali uma árvore que parece a árvore da vida. Caminhamos e chegamos a uma cidade chamada Montescudo, onde ali achamos no arquivo italiano uma certidão do bisavô de uma irmã da igreja. Então, pegamos novamente o trem e chegamos na bela cidade de Pistoia, uma cidade histórica que faz parte da região de Toscana, onde se exporta plantas ornamentais para todo o mundo. E hoje nós continuaremos a mostrar para você essa linda cidade. Fique conosco. E chegamos em Pistoia. Aonde é Pistoia? É numa região que você conhece muito bem no Brasil, a região da Toscana. Aqui nós estamos perto de Pisa, perto de Siena, perto de Florença e chegamos a Pistoia, uma cidade com tradição em plantas ornamentais. Pistoia remonta a sua historicidade a 1000 anos antes de Cristo, mas alcançou a sua liberdade como comune italiano em 1105. E nós estamos aqui na Praça Central, que nós conhecemos como Piazza Centrale. E aqui representa muito bem o que era uma cidade na Idade Medieval. Aqui, olha, onde você pode ver à minha esquerda, você encontra o poder administrativo. Então aqui à minha direita você encontra o poder jurídico e à minha frente o poder religioso. Então os três poderes reunidos numa só praça. E eu vou mostrar um take para você onde tem uma pequena ligação entre o poder religioso e o poder administrativo. Era ali que o arcebispo passava sem ser visto pelo povo para administrar aqui a cidade medieval. Pistoia é uma cidade de mais ou menos 90 mil habitantes. Então acompanhe aí conosco um pouquinho mais dessa cidade. Nós estamos aqui num lugar muito emocionante em Pistoia. Esse lugar tão bonito é um monumento votivo brasileiro. Esse monumento, esse lugar foi organizado em homenagem aos soldados brasileiros que chegaram aqui na Itália na Segunda Guerra Mundial, no final da guerra, para ajudar o povo italiano e o povo aliado
os soldados aliados, né, os Estados Unidos, os americanos e os italianos, a combater contra o inimigo, aquele que virou o nosso inimigo interno, o inimigo alemão, na retirada dele para norte da Itália. E os soldados brasileiros viram para cá, eles desembarcaram em Nápoles de navio, eles chegaram de roupa de verão, com roupa de verão, e no inverno, né, tem essa curiosidade, existem fotos aí mostrando os soldados brasileiros descendo do navio com roupa de verão no inverno, e os soldados americanos emprestaram para ele a roupa invernal, porque eles estavam com muito frio, não estavam acostumados com o frio, nem sabiam, né, o que era o frio verdadeiro. E eles chegaram aqui nessas montanhas que ficam ao redor de Pistoia, e ficaram aqui a partir do 1944 até o 1945, combatendo as batalhas da Segunda Guerra com muito heroísmo, com muita paixão, com muita dedicação. E aqui esse monumento ele é para recordar, para relembrar todas as batalhas que foram combatidas naquelas montanhas, até os nomes aí gravados no chão das batalhas dessa etapa importantíssima da Segunda Guerra. E aqui nessa pedra, né, essa pedra tem os 400 e poucos nomes dos soldados que morreram, que caíram corajosamente, combatendo essas batalhas, determinando aí conquistando a liberdade do povo italiano contra o inimigo alemão. Coisa importantíssima é que até hoje, lá nesses vilarejos onde foram combatidas as batalhas, o povo italiano tem lembrança, o povo italiano tem ainda, especialmente aí os velhos, que passaram essa lembrança para os mais jovens. O povo italiano tem uma ligação, aí um vínculo fortíssimo com o povo brasileiro, exatamente por causa desse sacrifício pela liberdade de homens que chegaram aqui para dar a vida para a liberdade, para a dignidade humana, para ajudar aqueles que eles pensavam fossem irmãos italianos. E os soldados brasileiros aí, com aquela peculiaridade do povo brasileiro, da solidariedade, da vontade de ajudar, vontade de doar, eles chegaram a doar a comida deles, eles doavam a marmita, né, da comida para as crianças, para o povo italiano que estava faminto, e eles davam tudo. Ele não tinha aquela distância, né, de soldado com as pessoas normais, mas eles foram solidários com as pessoas, com as famílias. Eles chegaram até a amar as famílias italianas. Muitos casaram e ficaram aqui. Muitas mulheres italianas casaram com brasileiros, voltaram para o Brasil, e se criou esse vínculo fortíssimo entre italianos e brasileiros. Aqui estamos no lugar talvez mais assim emocionante, mais importante dessa área do monumento votivo. Todas essas pedrinhas que vocês estão vendo aí, nessas pedrinhas são gravados os nomes dos 400 e pouco soldados brasileiros, das pracinhas, né, que chegaram aqui na Itália, da FEB brasileira. E aqui estavam colocados os corpos dos soldados, né? Todavia, no ano 1960, esses corpos foram trasladados para Brasília,
Então agora aqui tem só a lembrança, os nomes, mas eles agora, os corpos dos soldados estão lá em Brasília e aqui permaneceram todas as pedrinhas com os nomes, ler esse nome, né? E saber que atrás disso tem uma vida, tem uma história, tem uma família, né? Quanto é emocionante aí andar nesse lugar ao redor desses nomes que determinaram a nossa história, também a nossa história italiana. Queridos, e para brilhantar a gravação de hoje, o programa de hoje, eu estou aqui com a família Camargo, mas é uma família Camargo a serviço de Deus, a serviço do reino de Deus, não é, pastor? É verdade, com certeza, né? Então estamos aqui com o pastor Adilson, pastora Débora e toda a família, queridos. Quem está filmando aí é o genro, né? O netinho está ali no quarto, e é uma família que representa muito bem a família de Deus. O pastor Camargo tem 28 anos de casado, aí tem o seu filho Lucas aqui, 8 anos de casado, e tem a filha mais nova, que casa em dezembro, já tem 8 meses de noivado, não é isso? Glória a Deus. Pastor, fala um pouquinho pra gente sobre esse exemplo de ser família nesse século, como o senhor criou, né, os seus filhos na igreja, conseguiu conciliar ministério e filho. Com certeza, foi um desafio muito grande, né? É um desafio muito grande, na verdade, né? Principalmente nessa época que a gente vive agora, né? Uma época tão difícil de criar filhos, mas assim, quando você tem quando você ensina desde criança, como diz a palavra, né? Então, com certeza, na idade que eles estão agora, a gente vê o fruto, né, do trabalho que foi feito, do trabalho que foi realizado, e a gente realmente glorifica a Deus, né? De ver eles aí dando fruto no reino, agora na obra, e o principal, né? Servindo a Deus com alegria e firmes na presença do Senhor. Amém. E que eles não é uma família apenas que prega a palavra, mas louva o Senhor, que todo mundo ou canta ou toca. Não é isso, Lucas? Como é que foi seu chamado? Você viu seu pai, quis seguir? Foi algo pessoal? Como que foi? Espelhei muito no meu pai, desde pequeno. Meu pai sempre foi envolvido na igreja e nos ministérios e departamentos da igreja. Também era músico, né? E todos os lugares que ele ia, sempre estava junto. E foi aí onde despertou o interesse de aprender algo, de tocar algo. Acho que isso também é um dom já de Deus, né? Que Deus deu para o meu pai e depois automaticamente veio para mim também, né? E 4 anos mais ou menos, né, pai? Comecei a tocar bateria, né? Lembro até hoje que tocava de pé, então sempre quando faltava um baterista ou outro eu sempre estava ali, né? E assim fui crescendo, né? Envolvido na área da música, na igreja. E graças a Deus, Deus hoje tem cumprido as promessas que Ele fez há muitos anos atrás, né? E a gente está aqui hoje em Portugal servindo o reino e estabelecendo o reino de Deus aqui nessa terra. Amém. Queridos, talvez você que me assiste é uma mãe, né? E está aí preocupado, mas será que... Como que é ser uma pastora e também ser mulher de pastor e ainda ser mãe em casa? Pastora Débora, a senhora é uma pastora, mas resolveu ficar nos bastidores, não é isso? E como que foi essa questão de você lidar, apoiando seu marido e também criando os filhos? Assim que meu esposo falou, né, que sempre foi um desafio muito grande para nós. Mas se a gente não entender o chamado que Deus tem e não aceitar, a gente pode até entender, mas se você não aceitar, eu acho que as coisas não fluem, né? Então, desde quando nós nos casamos, assim, a gente aceitou o chamado do Senhor e Deus foi dando graça, né? Sempre criei meus filhos na casa do Senhor, ele sempre muito ocupado, né? Até essa semana eu falei para ele que nós somos pastores, nós somos diáconos até hoje, porque nós servimos ao reino. Às vezes eu procuro, cadê ele? Está lá de um lado, né? Aí minhas crianças estão de um lado, tá do outro, mas sempre foi muito gratificante servir a Deus, né? Hoje, que nem ele disse, realmente posso ver os frutos, né? Nossos filhos vieram tão longe, mas permaneceram no caminho do Senhor. E assim, eu sempre gostei de ajudar mesmo nos bastidores, né?
auxiliava ele assim, em tudo que ele precisasse, né? E foi muito bom. Hoje eu posso ver, né, a diferença dos filhos caminhando com o Senhor, né, firme, e o Senhor fez bastante promessas, e hoje eu posso ver as promessas cumprindo. Né? Então, assim, trabalhar para Deus sempre foi muito bom. Sempre vai ser. Tem um versículo na Bíblia que diz: pelos frutos conhecereis a árvore, não é? Quando a gente estava lá, que eles preparando, fazendo ali o planejamento do casamento da Bianca, e ela falou assim: pastora, eu e o Érico, meu noivo, a gente quer uma cerimônia que evangelize, porque vai ter muitas pessoas ali do nosso trabalho, então a gente quer deixar uma mensagem. Foi isso, Bianca? Ou seja, até no momento tão especial da vida, eles querem utilizar esse momento não apenas para celebrar essa aliança, essa união, mas também para alcançar vidas, né? Sempre é um momento da gente apresentar a palavra de Deus, né? Seja numa festa, num culto, em qualquer lugar, nós podemos ser a palavra de Deus, né? Entregar a todo mundo. Olha, queridos, que testemunho tão lindo. Então o Lucas, a Karen, a Bianca e também o noivo já servem conosco aqui em Braga, né? São os líderes do louvor. O pastor Adilson e a esposa são lá do Brasil, vieram aqui nos visitar, mas em breve estarão conosco aqui novamente. E você sabe, Lagoinha está chegando na ilha de Malta! E essa família vai comigo lá profetizar naquele local, rasgar os céus daquele local de louvor e profetizar que Malta é de Jesus. Queridos, muito obrigada por essa entrevista. Vocês são uma bênção, viu, pro reino de Deus e também nas nossas vidas aqui. Eu queria terminar com louvor, pode ser? Pode. Oh, glória! Vamos lá. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para ti servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Minha casa, eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Minha casa, eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a sua presença. Com bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações. Minha casa, eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Glória a Deus! Continue aí conosco, queridos, acompanhando o programa No Caminho.
Queridos, e claro que nós não íamos deixar de provar uma comida italiana e mostrar para você. Então eu estou aqui, ó, com um Alfredo di Roma. Essa massa minha aqui é o tagliatelle. A Roberta vai mostrar para você a massa dela, mas ainda tem espaguete, tem fusilli, tem farfalle e ela vai te mostrar qual é a dela aí. O meu é um Alfredo di Roma que tem molho branco, tem essa salsa, tem frango, tem brócolis, acho que tá uma delícia. E o meu, ele é um penne, e ele vem também com molho branco, tem o fiambre, o presunto no Brasil, né? E frango também. Também acredito que esteja muito gostoso. Vamos ver? Ao final de mais um programa No Caminho. Estamos aqui no aeroporto, depois de mostrar para você Rimini, Montescudo e também a cidade de Pistoia. Algo que nós aprendemos tão forte em Pistoia, através daquele testemunho dos soldados, foi a honra. Eu e você, queridos, também como cristãos, como filhos de Deus, precisamos honrar ao Senhor, honrar nossa liderança, honrar uns aos outros. E quero encerrar com a história, então, de honra de 3 soldados. Conta-se que na guerra, quando os alemães atacaram ali nas montanhas, a Itália, o exército brasileiro foi ali ajudar o exército alemão, mas 3 soldados deram a vida, se sacrificaram pelas outras vidas. E aí, o próprio comandante do exército alemão não permitiu que eles tivessem um enterro comum. Eles foram enterrados com honra. E esses 3 soldados são 3 soldados mineiros, né? Então aí até no exército, até nas redes seculares, nós temos o código de honra, que eu e você possamos honrar sempre o nosso Deus.